Entendendo os ETFs. Um guia para iniciantes. Investir pode parecer complicado, mas os Exchange Traded Funds, ou ETFs, oferecem uma abordagem simplificada. Imagine uma cesta cheia de várias ações ou títulos. Essencialmente, é isso que um ETF é: um veículo de investimento diversificado. Em vez de comprar ações individuais, você compra cotas de um ETF que rastreia um índice, setor ou estratégia de investimento específica. Os ETFs são negociados em bolsas de valores, assim como as ações individuais. Seus preços flutuam ao longo do pregão, oferecendo oportunidades de compra e venda em tempo real. Isso os diferencia dos fundos mútuos, que têm seus preços calculados apenas uma vez por dia. Os ETFs oferecem uma maneira conveniente e econômica de diversificar sua carteira. Por exemplo, em vez de comprar ações de dezenas de empresas de tecnologia individualmente, você pode investir em um ETF focado em tecnologia. Esse ETF teria ações de gigantes da tecnologia líderes, proporcionando exposição ao potencial de crescimento do setor. Com sua flexibilidade e benefícios de diversificação, os ETFs se tornaram cada vez mais populares entre investidores de todos os níveis. Mergulhando nos ETFs focados em dividendos. Agora, vamos nos aprofundar em um tipo específico de ETF, os ETFs focados em dividendos. Esses ETFs investem em empresas conhecidas por pagarem dividendos consistentemente aos seus acionistas. Os dividendos são essencialmente uma parte dos lucros de uma empresa distribuídos aos seus investidores. Eles podem fornecer um fluxo constante de renda passiva, tornando-os particularmente atraentes para investidores que buscam renda. Os ETFs focados em dividendos visam acompanhar índices compostos por empresas que pagam dividendos. Essas empresas tendem a ser negócios bem estabelecidos, com um histórico de lucratividade. Ao investir em um ETF de dividendos, você obtém exposição a uma carteira diversificada dessas empresas geradoras de renda. Investir em ações individuais que pagam dividendos pode ser demorado e exigir uma pesquisa significativa. Os ETFs de dividendos simplificam esse processo. Eles fornecem uma maneira conveniente de acessar uma cesta de ações com dividendos, reduzindo a necessidade de seleção e análise individual de ações. Explorando ETFs de dividendos populares no mercado americano. O mercado de ações americano oferece uma ampla gama de ETFs focados em dividendos, cada um com sua própria estratégia de investimento e participações. Esses ETFs são projetados para fornecer aos investidores uma fonte estável de renda. Vamos explorar alguns exemplos populares. Schwab US Dividend Equity ETF, ou SCHD. Este ETF acompanha o Dow Jones US Dividend 100 Index, que inclui empresas de alta qualidade que pagam dividendos com um histórico de crescimento consistente de dividendos. É uma escolha popular entre os investidores que buscam estabilidade. Vanguard Dividend Appreciation ETF, ou VIG. O VIG se concentra em empresas que têm um histórico de aumento de seus dividendos ao longo do tempo. Ele acompanha o Nasdaq US Dividend Achievers Select Index, que é conhecido por sua rigorosa seleção de empresas. ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, ou NOBL. Como o nome sugere, este ETF investe em empresas que fazem parte do S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Essas empresas aumentaram seus dividendos por pelo menos 25 anos consecutivos, demonstrando uma consistência excepcional no crescimento de dividendos. Isso as torna altamente confiáveis para investidores de longo prazo. iShares Core High Dividend ETF, ou HDV. O HDV acompanha o Morningstar Dividend Yield Focus Index, que inclui ações com alto rendimento de dividendos e forte saúde financeira. É ideal para aqueles que buscam altos rendimentos.
Esses são apenas alguns exemplos dos muitos ETFs de dividendos disponíveis para investidores americanos. É essencial pesquisar e comparar diferentes opções com base em seus objetivos de investimento, tolerância ao risco e rendimento de dividendos desejado. Lembre-se de que a diversificação é chave para uma carteira de investimentos bem-sucedida. Seção 4. Vantagens dos ETFs de dividendos. Um caminho para a renda passiva. Investir em ETFs de dividendos oferece várias vantagens atraentes, tornando-os uma opção interessante tanto para investidores experientes quanto para iniciantes. Primeiro, renda passiva. Um dos principais benefícios dos ETFs de dividendos é seu potencial de gerar renda passiva. Isso significa que você pode ganhar dinheiro sem precisar vender suas ações. Os dividendos pagos pelas empresas subjacentes podem fornecer um fluxo constante de caixa, que pode complementar sua renda regular ou ser reinvestido para acelerar o crescimento de sua carteira. Segundo, diversificação. Os ETFs de dividendos oferecem diversificação instantânea, distribuindo seu investimento por várias empresas que pagam dividendos. Isso ajuda a espalhar o risco. Essa diversificação ajuda a mitigar o risco, reduzindo o impacto do desempenho de qualquer ação individual em sua carteira geral. Terceiro, gestão profissional. Quando você investe em um ETF de dividendos, está essencialmente confiando seu investimento a um gestor de carteira profissional. Esses gestores têm experiência e conhecimento. Esses gestores são responsáveis por selecionar e rebalancear as participações do ETF para alinhá-las à sua estratégia de investimento. Quarto, relação custo-benefício. Os ETFs de dividendos normalmente têm taxas de administração mais baixas em comparação aos fundos mútuos gerenciados ativamente. Isso pode resultar em economias significativas ao longo do tempo. Isso significa que você fica com uma parte maior de seus retornos, aumentando o desempenho geral do seu investimento. E quinto, liquidez. Como os ETFs de dividendos são negociados nas principais bolsas de valores, eles oferecem alta liquidez. Isso é crucial para investidores que podem precisar acessar seu dinheiro rapidamente. Isso significa que você pode comprar ou vender facilmente suas cotas de ETF ao longo do pregão, proporcionando flexibilidade e conveniência. A liquidez é uma grande vantagem para quem busca agilidade. Seção 5. Navegando pelas possíveis desvantagens dos ETFs de dividendos. Embora os ETFs de dividendos ofereçam inúmeras vantagens, é crucial estar ciente de suas possíveis desvantagens. Primeiro, cortes de dividendos. Embora as empresas que pagam dividendos se esforçam para ter consistência, os dividendos não são garantidos. Eles podem ser reduzidos ou eliminados a qualquer momento. Crises econômicas ou desafios específicos da empresa podem levar a cortes de dividendos, impactando seu fluxo de renda. Segundo, concentração setorial. Alguns ETFs de dividendos podem ser altamente concentrados em certos setores, como serviços públicos ou bens de consumo básicos. Isso pode limitar a diversificação. Essa concentração pode expor sua carteira a riscos específicos do setor, aumentando a volatilidade. Terceiro, sensibilidade à taxa de juros. As ações que pagam dividendos, particularmente aquelas em setores como serviços públicos e imóveis, podem ser sensíveis às mudanças nas taxas de juros. Isso pode afetar negativamente o valor dos ETFs. O aumento das taxas de juros pode tornar os títulos mais atraentes para investidores que buscam renda, potencialmente impactando o desempenho dos ETFs de dividendos. Isso pode levar a uma menor demanda por esses ETFs. Quarto, potencial de crescimento limitado. Embora os ETFs de dividendos ofereçam potencial de renda, eles podem não fornecer o mesmo nível de valorização de capital que os ETFs orientados para o crescimento. Isso pode ser uma desvantagem para investidores que buscam crescimento a longo prazo. Isso ocorre porque as empresas que priorizam o pagamento de dividendos
podem reinvestir menos de seus lucros em iniciativas de crescimento, limitando seu potencial de valorização. E quinto, taxas de administração. Embora geralmente sejam mais baixas do que os fundos gerenciados ativamente, os ETFs de dividendos ainda têm taxas de administração. Essas taxas podem variar. Essas taxas podem corroer seus retornos ao longo do tempo, por isso é essencial considerá-las ao comparar diferentes ETFs. Certifique-se de avaliar todas as taxas associadas antes de tomar uma decisão de investimento.